E você confere a matéria do repórter Rodrigo Gomes. Após meses de cautela devido à pandemia de Covid-19, o MST voltou a ocupar latifúndios pelo Brasil, reivindicando a retomada das políticas de reforma agrária, do combate à fome e da preservação ambiental. Segundo o movimento, até o final do ano, várias ações vão ocorrer para atender a crescente demanda de famílias sem terra em meio à grave crise econômica e o desemprego que assola o país. A dirigente nacional do MST, Marina dos Santos, destaca que é urgente retomar as ocupações devido a esse grave contexto socioeconômico no Brasil. Ela se dá principalmente no momento em que a classe trabalhadora está muito necessitada da comida, né, do gás de cozinha com o preço lá em cima, a questão da água, da saúde, principalmente com as consequências todas aí da Covid e da pandemia. Então, é nesse contexto, digamos assim, em que essa retomada das ocupações, ela acontece, porque, na verdade, não é nenhuma necessidade que o MST tem de organizar, mas é uma necessidade que surge a partir das necessidades do próprio povo trabalhador, né? Que tem que retomar as ocupações, porque ela também pode ser um instrumento importante no combate à fome que nós estamos vivendo hoje, né? Marina destaca que, embora não tenha havido jornada de lutas, o MST manteve ocupações de áreas consideradas emblemáticas, como a usina Cambaíba, onde a ditadura matou e queimou os corpos de militantes de esquerda. Para ela, a retomada se dá num momento em que é urgente que os assentamentos atuem na produção de alimentos e na preservação ambiental. É importante destacar que essa retomada das ocupações, elas também se dá no momento em que os assentamentos estão clamando, né, por políticas públicas, por atenção, digamos assim, do governo como um todo, porque há uma necessidade fortíssima de que os assentamentos, eles de fato atuem, né, no sentido de produção de comida, de produção de alimentos, da proteção da natureza, tendo em vista, né, não só uma comida, alimentação saudável, mas também pensando em um Brasil saudável para todos os trabalhadores do campo e da cidade. A primeira ocupação dessa nova fase foi realizada no dia 16 de outubro, na entrada da sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, às margens da rodovia RN 188. Inicialmente articulado com 150 famílias, o acampamento Retomada Seridó já conta com cerca de 300 famílias, que fogem da pobreza e da fome na região. O acampamento sofreu ameaças por conta de mentiras espalhadas nas redes sociais por bolsonaristas, que incitaram fazendeiros a atirar contra os sem-terra sob a acusação de que ocupariam propriedades privadas. John Nascimento, dirigente do MST no Rio Grande do Norte, explica que a mobilização é para pressionar o governo a retomar a reforma agrária, da forma como determina a Constituição Federal. No último dia 16, o movimento dos trabalhadores foi convocado pelos trabalhadores sem terra da região do Seridó e fizeram uma ocupação de terra às margens da BR-118, frente à empresa Imparne, reivindicando áreas de assentamento para a reforma agrária dentro da legalidade prevista no artigo 184 ao artigo 186 da Constituição Federal de 88, denunciando o atual momento que o país se encontra, o momento da fome, da miséria. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, os trabalhadores da região do Seridó, estão organizados em um acampamento com 300 famílias, para reivindicar, a partir da ocupação, que as autoridades busquem uma solução de uma desapropriação para solucionar a vida desses 300 trabalhadores e trabalhadoras sem terra da região do Seridó. Talvez uma das nossas grandes contradições enquanto MST é ocupar para que o governo cumpra a lei, porque a lei hoje nesse país só está a favor dos poderosos. No dia 23 de outubro, foram realizadas duas novas ocupações. Na Bahia, cerca de 40 famílias da Brigada Zacarias, do MST na Chapada Diamantina, ocuparam a fazenda Água Branca, no município de Rui Barbosa. As famílias sem terra montaram acampamento e começaram o processo de produção de alimentos saudáveis na fazenda, que tem 600 hectares improdutivos e não cumpre a função social da terra. Já em São Paulo, cerca de 50 famílias tomaram a fazenda Cruz do Curutá, localizada no município de Mirante do Paranapanema, na região do Pontal. O dirigente estadual do MST em São Paulo, Diógenes Rabelo, explica que a fazenda tem cerca de 1.400 hectares e faz parte de uma das centenas de latifúndios oriundos de terras griladas, que já tiveram o julgamento transitado em julgado.
Essa é a 10ª ocupação que nós fazemos lá enquanto MST. A primeira delas aconteceu em 1995 e desde lá até hoje nós temos fazendo essas ocupações como uma forma de pressionar o Estado para arrecadar essas terras para a reforma agrária, né? E não só ela, mas eu acho que ela também representa o conjunto dos 150 mil hectares de terras que já estão julgadas como devolutas, né, transitadas e julgadas como terras devolutas, e o Estado ainda não tomou a decisão de destinar essas terras para a reforma agrária. A Fazenda Santa Cruz da Curata tem cerca de 1.400 hectares, né, mas o conjunto de todos os latifúndios grilados do Pontal do Paranapanema correspondem a cerca de 150 mil hectares, que poderiam ser assentados aí nesse montante, cerca de 6 mil famílias sem terra, né? Essa é a nossa luta, para que essas terras se tornem terras aí para trabalho, para produção de alimentos, para preservação ambiental. Enquanto não realizou ocupações, o MST se concentrou na produção e distribuição gratuita de alimentos durante a pandemia. Desde abril do ano passado, os Sem Terra distribuíram mais de 5 mil toneladas de alimentos produzidos em assentamentos da reforma agrária. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.